Fala galera, beleza? Seja do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor e hoje a gente vai dar continuidade no nosso projeto back-end. No vídeo passado a gente viu ali como que a gente vai pegar a lógica dos nossos cases e colocar para os nossos endpoints. Então a gente mexeu ali com os controllers, criamos toda a parte de injeção de dependência dos repositórios do Prisma, fizemos ali também os mappers, vimos sobre DTO, view model, os controllers, os módulos. Então fizemos toda a parte aqui que expõe, no caso, nossa aplicação para os endpoints, certo? E agora a gente vai fazer a parte da autenticação. A parte da autenticação, como eu tinha falado no vídeo anterior, tudo vai seguir meio que um padrão, mas a parte de autenticação ela é um pouco fora, vamos dizer assim, desse padrão, coisa mais alienígena, entre aspas, assim, no sentido de que a gente vai fazer essa configuração uma vez só, ela é um pouco diferente. Eu vou tentar ser o mais didático aqui para você entender um pouco. Nós vamos utilizar aqui o passaporte para fazer essa autenticação. Ele já tem integração com o Nest, é tipo um framework que é um dos mais famosos que tem para trabalhar com autenticação no Node, no, no Node. E ele vem com várias estratégias que eu vou explicar agora ao longo do vídeo. Mas então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Opa, gurizada, interrompendo o vídeo rapidinho só para falar do nosso sorteio e do nosso primeiro patrocínio. Então, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Alab Team, que é basicamente uma empresa que cria extensões para o VS Code. Não só para o VS Code, para diversas ideias, né? O que a gente vai falar aqui vai ser o Alab, o Kuka, não sei falar direito aqui, e o console.ninja, que a gente vai utilizar para criar todo esse nosso projeto aqui. A gente vai utilizar essas três extensões. Eu vou então dar só um overview geral aqui sobre eles, para a gente saber do que se trata. E mais no vídeo a gente vai conseguir ver tudo com mais detalhamento. Então aqui o Coca ele basicamente é uma extensão que ele vai executar o nosso código JavaScript ou TypeScript direto em servidor e já vai dar para nós o resultado. Se a gente tem que executar um Node no terminal ou tem que olhar, fazer alguma depuração por console web. Então aqui eu tenho um array, eu filtrei ele e só de eu já colocar aqui esse array, eu já sei o resultado dele. Eu consigo fazer algumas outras operações que ele vai executar tudo para mim da mesma hora. Então, o resultado, consigo fazer com função, um monte de coisa. Então, cara, ele é extremamente produtivo, que ele não precisa sair daqui, né? E o outro é o Alab. O Alab, ele serve para fazer depuração de testes dinâmicos, ou seja, ele consegue fazer rodar os testes enquanto eu estou em desenvolvimento. Então, se eu botar aqui que a B, a gente espera que ele seja igual a 10, ele já consegue verificar se esse teste vai passar, se não vai. Se eu botei 15, ele já sabe que vai dar errado. Já me fala o tanto de tempo que vai demorar para executar esse teste. Então ele é muito bom, cara, porque a gente não precisa executar aquela rotina de teste, a gente já sabe que está funcionando. Então quando a gente vai desenvolver é muito produtivo. E a gente consegue ver todos os testes da nossa aplicação, ele testa e consegue falar para nós se está funcionando ou não está. E quanto de tempo também demora para cada um. E agora a gente só com o nosso sorteio, que vai estar aí na descrição, que eles deram para nós duas licenças de Coca e duas licenças de Wallaby. Então, para se inscrever, participar do sorteio, é só entrar aqui, digitar o canal no YouTube, fazer o login, o e-mail e a senha, se eu não me engano. E depois, dia 1º de setembro, eu vou lançar um resultado, provavelmente no YouTube Shorts, com os ganhadores. Então, eu vou mandar por e-mail o resultado de quem ganhou. Então, coloca o e-mail válido com as chaves, ok? Então é isso, o link está na descrição, tanto das extensões como do próprio sorteio. Desejo uma boa sorte para todos e um ótimo vídeo. E agora a gente está aqui no próprio site do Passaporte. Eu quero só falar um pouco dele para vocês, explicar um pouco como ele funciona. A gente vai utilizar ele, que é uma livre extremamente famosa aqui do mundo Node, tem mais de 21 estrelinhas e é extremamente utilizado. Se a gente for no próprio NPM dele, vamos só dar uma olhada no NPM para ver as instalações semanais. A gente tem aí em torno de 1.932.522 instalações por semana, então bem famoso. Ele tem... Como que ele funciona, né? A gente utiliza ele com estratégias. Então, o que seria essa estratégia? Estratégia seria para a gente entender uma forma de ingresso na nossa aplicação. Como assim? Passaporte Twitter.
se eu instalasse o Twitter, eu ia conseguir utilizar uma estratégia do Twitter, ou seja, eu ia conseguir fazer um OAuth com o Twitter na minha aplicação, a pessoa ia conseguir se logar utilizando o Twitter. E o passaporte ele facilita muito essa configuração pra gente, porque aqui a gente consegue ver que tem várias estratégias pra gente fazer o nosso login. Então a gente não precisa ficar configurando várias coisas, às vezes é só a gente instalar uma outra, como é que se fala? Uma outra lib aqui, um passaporte Twitter, e a gente já consegue configurar e instalar o login do Twitter bem fácil nessa aplicação. Então a gente vai utilizar aqui o próprio Nest, implementação, integração que ele tem com o passaporte. E a gente vai utilizar, vamos fazer tanto autenticação com o JWT como local. A gente vai já falar um pouco sobre isso. E a gente também vai utilizar a documentação do Nest para explicar bastante coisa. Tem código que a gente não precisa decorar, que é só a gente pegar e copiar e colar mesmo. Então tudo certo. Então vamos estar bem baseado aqui no na nossa documentação. Então tá, agora iniciando, a gente vai então criar um módulo de autenticação. E aqui dentro a gente vai começar a fazer as coisas. Antes da gente começar a criar os módulos, vamos instalar algumas dependências que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar instalar o Nest Passport, a integração que a gente tem com o passaporte. A gente vai ter que instalar o JWT do Nest, o passaporte JWT e o passaporte local, que são duas estratégias que a gente vai utilizar nesse vídeo. Então, instalando aqui. E agora que instalou, a gente também vai adicionar as tipagens dele. Então, vamos adicionar o types do password JWT e o types do password local. Então, já com tudo instalado aqui, a gente pode começar a criar de fato a nossa aplicação. Pronto, instalou aqui e aí vamos criar então uma outra pastinha que vai chamar Strategies. E aqui dentro a gente vai começar a criar todas essas estratégias. Então, local.strategy.ts. Aqui é onde a gente vai fazer a nossa primeira estratégia, que é a estratégia local. Vai fazer um pouco mais de sentido quando a gente estiver começando a fazer, mas a estratégia local nada mais é do que própria nossa. Ou seja, a gente vai receber um e-mail, uma senha, ou username, uma senha, mas vai ser uma coisa que vai ser um login nosso, não vai ser com nenhum OAuth, não vai ser com nada. Vai ser, a gente vai pegar o e-mail, a senha para validar nosso banco, e esse é o login com local. Então, se a gente for ver no nosso próprio, na própria documentação, quando a gente vai implementar, ele dá esse código para a gente pode copiar. E aqui, isso aqui não precisa. Isso aqui a gente vai, esse validate a gente vai dar uma mexida. Esse aqui também nós vamos pegar agora. Então tá. Então aqui a gente tem o local strategy que ele cria para nós, que já é uma classe que estende o passaporte strategy, que é do Nest Passport. E essa estratégia, se vocês forem ver, ela vem do Passport Local. Então a gente já está usando a estratégia local. Beleza, tem um constructor que vai dar um super, vai só inicializar tudo. E ele tem um validate que retorna para a gente o username e o password. Só que, por padrão, esse local usa o username. Só que a gente está usando e-mail aqui, não username. Então aqui meu super... Opa, tô com o teclado errado aí. A gente vai fazer uma configuração, vai ser username field, que vai ser igual a e-mail. E daí aqui, em vez de receber username, a gente vai receber um e-mail. E tranquilo. Por enquanto, vamos tirar essa promise aqui. E vamos fazer o seguinte, aqui é onde a gente vai realmente utilizar o nosso service. Se a gente for ver aqui no Google, vocês podem ver que ele está usando um auth service. E aqui dentro ele está fazendo a validação de um usuário. E está retornando um usuário para ele. Se não tiver um usuário, ele retorna um eu. Se não, ele retorna um usuário. Como eu falei antes para vocês, a gente vai ver muita gente usando service em vez de usar o use case. Mas no nosso caso está usando o use case. Então vamos começar agora a criar o use case desse validate user. Então, aqui a gente vai deixar assim por enquanto. Falta um to-do. E vamos lá criar aqui então uma nova pasta. Use cases. Validate user use case. .ts, beleza. Então, eu já criei a pastinha aqui, tudo certinho. E a gente vai começar a criar a nossa validação de usuário. Então, não um export class
validate user use case. Aqui a gente vai colocar o injectable já para não esquecer. Opa, injectable. E vamos começar a criar nossas propriedades. Vamos criar aqui o async execute. E agora a gente vai fazer toda a validação se o usuário tem uma conta ou não. E como que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente tem que verificar se o e-mail que está sendo passado realmente existe, porque a gente vai receber um e-mail e uma senha. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar o que a gente vai receber aqui. Então, interface validate user request. A gente vai receber um e-mail, que vai ser uma string, e um passport, não passport, é um password, que vai ser uma string também. Então, primeira coisa, vamos receber esses dois dados e a gente, como eu falei, tem que verificar se esse e-mail realmente está cadastrado no nosso banco de dados. Então, a gente pode dar aqui um const user igual. Agora, para a gente fazer essa verificação se existe um usuário, a gente vai ter que usar o user repository. Então, aqui a gente vai ter que dar um constructor e chamar, instanciar esse meu user repository. Então, user repository do tipo user repository. E agora a gente vai dar então this.user repository. A gente ainda não tem, mas vamos botar aqui find by email e vamos colocar o nosso e-mail. Se a gente for lá no repositório de usuário, aqui em user repository, a gente pode criar então um abstract find by email, que vai ter um e-mail, vai ser um e-mail, vai ser do tipo string e ele vai retornar para nós uma promise que vai ter ou um usuário e se não tiver usuário ele vai retornar nulo. Beleza. Então agora a gente já tem aqui implementado essa função, a gente pode fazer o seguinte: se por algum motivo não tem um usuário, significa que esse e-mail ele não existe. Só que por questões de segurança, a gente não pode retornar um erro falando que não existe esse usuário. A gente tem que retornar falando e-mail ou senha incorretos. Nunca deixar claro para quem está consumindo se esse e-mail existe ou não. Isso até em recuperação de senha é uma dica para a gente quando for desenvolver. Então tá, não tem e-mail, então agora tem que verificar se a senha que ele me informou está realmente correta com o que eu tenho no meu banco de dados. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma variável para a gente salvar isso, vai ser is password matched. Opa, matched. Aí. E aqui a gente vai utilizar a biblioteca do bycrypt, que é aquele compare. E esse compare a gente vai passar a senha, que ele foi informado, a senha simples, e a senha criptografada, end user. Opa, esqueci de colocar um await aqui. User.password. Nossa, ainda bem que tem TypeScript, coisinha linda. E aqui esse compare, ele é uma promise com booleana, então um await aqui também para esperar a resposta. E deixa eu verificar. Se isso aqui tiver false, ou seja, se a senha não for igual, então a gente vai retornar um novo erro falando que e-mail sem incorreto. Se não, a gente vai retornar um user. E daí aqui eu tenho até um negócio para conversar com vocês, questão de implementação, certo? Aqui a gente está repetindo 2 vezes o erro. Só que eu fiquei pensando nisso, mas eu acho muito mais legível dessa maneira do que a gente tentar não repetir código. Quer ver? Eu vou mostrar um outro jeito de escrever. E daí eu quero que vocês comentem nos comentários o que vocês acham mais legível, assim. O que vocês acham mais correto. Mas aqui a gente poderia fazer de outra maneira. A gente poderia fazer o seguinte. Esse throw new erro a gente coloca uma vez só. E verifica o seguinte. Se tiver um usuário, ele vai fazer isso. E aqui se essa senha ela for mata, a gente retorna o usuário. Se não, a gente retorna o erro. Essa também é uma implementação possível, né? A gente verifica se tem usuário. Se a senha bate, a gente verifica se ela realmente bate. Se ela bate, ela manda para o usuário. Se não, em nenhum dos outros casos, a gente vai dar um e-mail sem incorreto. Só que eu fico pensando, né? Para esse caso aqui, tudo bem, porque
É um caso pequeno, mas eu acho que só de eu olhar aqui eu consigo ver, ele retorna um usuário. E aqui estão todas as lógicas que tem através dele. Eu acho mais legível dessa maneira do que assim, porque assim eu tenho que realmente parar e ler o código, né? Isso é só uma coisa, uma opinião, o que vocês acham? Coloca nos comentários aí se vocês têm alguma opinião sobre isso. Mas então tá, então a gente já criou aqui o nosso Validate User. A gente vai criar a seção de testes. Validate User, use case, .spec.ts. Beleza. Então agora sim vamos começar a fazer os nossos testes. Então, describe vai ser aquele padrão nosso, onde vai colocar o validate user. A gente vai ter que criar as duas instâncias, então validate user use case. Opa, eu coloquei em minúsculo aqui. Não, bota maiúsculo. E também ele vai precisar de um user repository. Então, user repository do tipo user repository, bem o que a gente fez antes. E agora um before each. Por quê? Ele vai, vamos fazer as instâncias. Então, user repository igual a new user repository in memory. Esqueci de colocar aqui que vai ser in memory. User repository in memory. Aqui eu estou passando mais rápido porque como a gente já viu isso na aula passada, vamos focar mais nos testes de fato. Então aqui eu vou só instanciar de novo o validate user use case e vamos passar o user repository memory. Beleza. Agora vai começar a fazer de fato nossos testes. Então o primeiro teste que a gente tem que fazer aqui é verificar se ele está passando quando as credenciais estão corretas, se está retornando um usuário, né? Então should be able to return user if credentials are correct, ou quando as credenciais estiverem corretas. Deixa eu dar um ano aqui. Não é legal, né? Tá. E agora... Opa, ele deu um errinho aqui. O que ele tá dando? Falando que... Ah, tá. A gente tem que entrar lá no nosso repository memory. E a gente pode ver que agora ele está dando errinho porque a gente tem esse outro método find by email que a gente não implementou. Então temos que vir aqui e implementar ele. Para implementar ele é bem simples, a gente vai dar um const user igual a users e vou dar um find aqui, né? Peraí que é um this.user. Pronto. Vamos dar um find, onde a gente vai ter um usuário e vai verificar que o e-mail desse usuário é igual ao e-mail que a gente está recebendo por parâmetro. Se não for igual, a gente retorna nulo. Se não, a gente retorna o usuário. E aqui tem que ser assim. Pronto. Agora já está implementado, já não vai mais dar erro. Então, agora a gente já tem nosso usuário, beleza? E antes da gente começar a mexer com um teste novo, só vou botar aqui para a gente fazer um teste. 1 mais 1, to be 2. Aqui vocês podem ver que está num erro na hora que ele vai executar o teste. Isso se eu rodar aqui o meu yarn teste, também vai dar. Deixa eu botar só o validate para ele mostrar. Também vai dar erro, até porque os dois estão executando o mesmo código, certo? Com as mesmas configurações. Por que está dando isso? Porque ele não está conseguindo encontrar esse módulo aqui. Esse módulo aqui, ele é um módulo absoluto. Ou seja, a gente tem que ir lá no nosso package.json, que eu falei que a gente ia ter que vir aqui configurar esse jest. E a gente está falando que o nosso root director é a CRC. Agora a gente vai falar que o root director é o arquivo que ele se encontra. Então, o arquivo aqui, no caso, a pasta do nosso arquivo. E vamos cadastrar também um módulo paths que a gente vai botar onde a gente aceita diretórios absolutos. Então, a gente vai colocar rootdir. Beleza. Então agora já não é mais pra gente ter problema com isso. Deixa eu só ver aqui tudo certinho. Acho que é root com 2o. Beleza. Então root com 2o, paths e rootdir no ponto bar. Fechou. Então agora não é mais pra gente ter problema com isso. Como a gente tá usando a extensão, eu vou dar só um reload na janela para ele não apresentar mais esse erro e a gente já conseguir executar ali os códigos enquanto a gente está fazendo, né? Então pausa para green.
E agora ele está só inicializando o TypeScript. Deixa eu deletar esse aqui. Mas que a gente vai utilizar. Tá. Então agora vamos iniciar a nossa extensão. E se der tudo certo, a gente vai mostrar aqui que esse código tá certo. Fechou. Já tá rodando, nosso teste já tá tudo certo. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente esperar que os nossos testes tá dando certo, a gente vai primeiro criar um usuário. Então, const user igual new user. E vamos passar algumas coisas para ele. O e-mail, que vai ser email@gmail.com. Aqui já vou botar o name, que vai ser Vitor. E aqui já vou botar o password, que por enquanto vai ser 123. E agora a gente vai lá no nosso users repository em memory e a gente vai ter que colocar no meu array de usuários esse user que a gente criou. Então a gente já tem esse usuário na memória e a gente vai tentar logar com as credenciais dele. E agora o que acontece? Const result, no caso, const result pode ser. Vamos dar um await e vamos chamar o nosso validate user use case. Então execute e aqui a gente vai passar o e-mail, que a gente pode passar o user.email e também o password, que a gente não pode passar user.password. Por quê? Porque aqui ele está esperando, deixa eu só colocar assim para não dar erro. Aqui ele está esperando, um minuto. Voltei, gurizada. Me ligaram aqui. Então, agora continuando. O que eu tava falando. Por que a gente não pode botar user.password aqui? Porque aqui a gente tá mandando a senha criptografada. E ele espera a nossa senha normal. Ele espera a senha normal para fazer a verificação com a senha de verdade, né? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez lá no nosso create user. Então, eu só vou vir aqui copiar mesmo, que é o user password without encryption. Então a gente vai só copiar aqui, colocar essa senha aqui e vamos passar esse password para ele. Tá dando algum erro ainda, que tá falando unauthorized, tá dando esse erro do e-mail ou senha incorreto. Vamos tentar entender o porquê. Temos um e-mail, passando o nome, passando a senha para ele. Ok. A senha aqui no meu user, como a gente está fazendo a parte da criptografia pelo meu create user, aqui para a gente fazer essa simulação, nós mesmos temos que fazer o hash aqui. Então, hash 10. Pronto, agora sim já vai dar tudo certo, já está funcionando. Beleza, aqui a gente já consegue verificar que deu tudo certo ali na execução e vamos verificar que esse result, o objeto que tem que sair daqui, tem que ser igual ao meu usuário que foi criado ali em cima. Fechou? Então ele conseguia acessar com e-mail, com a senha, esse usuário que estava dentro do nosso array de usuários, né? Simulando nosso back-end, como a gente já falou. Agora a gente vai fazer outro teste, que vai ser it should be able to throw error when credentials incorrect. Not correct, incorrect. Incorrect. Beleza. Incorrect. Beleza. Faltou um C aqui. E aqui a gente vai verificar se ele realmente está dando erro. E daí, como é que a gente vai fazer? A gente vai literalmente copiar a mesma coisa. Então, eu vou copiar aqui esse negócio de usuário. Mas você pode perceber uma coisa. O que está acontecendo aqui? Eu estou criando de novo um novo usuário. E daí, digamos que porventura, em algum momento na minha aplicação, eu tenho que mexer nesse esquema de usuário e adicionar mais um parâmetro. Eu vou ter que mexer em todos os testes, eu vou ter que vir aqui, adicionar um novo parâmetro, como sei lá, URL, avatar URL, e adicionar um avatar URL. Ou sempre quando eu for fazer, eu vou ter que sempre criar um novo usuário, então eu vou ficar copiando e colando de vários lugares. Isso não é legal. Por isso que existe uma coisa chamada factory, que é o que a gente vai criar agora. Vamos criar um factory de usuário. O que é um factory de usuário? A gente vai deixar um comando pronto que ele vai criar um usuário para a gente e a gente consiga sobrescrever tudo que ele tem. Então vamos lá, como ele é referente ao usuário, a gente vai lá no módulo de usuário, vamos criar aqui
um lugar que é uma parte chamada Factories. E aqui dentro a gente vai criar a factory do meu usuário. Então, user factory.ts. E aqui a gente vai começar a fazer. Então, export const. Isso aqui vai ser uma função make user. Essa função, ela vai receber um parâmetro do tipo user. Só que ele precisa ser tudo opcional. Então, o que a gente vai fazer? Função type override igual a partial. Para quem não conhece isso no TypeScript, ele basicamente pega um esquema e deixa tudo como opcional. Todas as propriedades do esquema que tiver aqui dentro é opcional. Então agora eu vou receber esse tipo aqui. E se vocês forem ver aqui, ó, agora tudo está como opcional. Então é isso que faz esse partial, né? E a gente vai retornar um new user, que a gente vai deixar algumas coisas configuradas no padrão. Então eu vou aqui até copiar aqui para não ter que ficar escrevendo de novo 2 vezes. Vai ter o e-mail, a senha e o password. Eu vou botar 123, 123. Ah, mas por que não bota uma senha criptografada e tudo mais? Até porque a gente não vai ter esse controle de saber qual que é a senha. Vamos ter que sempre ter uma especulação. Ah, aqui tem 123, 123. Então aqui eu vou passar a minha password de 123, 123 e vou fazer a comparação. Mas se alguma hora eu mudar essa password aqui, vai quebrar um monte de teste. Então eu não gosto de deixar isso como dependente. Eu gosto que quem tiver que mexer com o password faz esse tratamento diferente. Então, aqui eu estou recebendo tudo isso que eu preciso. E agora, aqui no meu override, eu vou pegar o ID, caso que eu tenha que colocar ele em um lugar diferente, e todas as props. Então, override, tudo que sobrou. Para quem não sabe, esses 3 pontinhos eu estou pegando todas as propriedades que não são ID. E estou passando aqui embaixo com ponto. O que está acontecendo? Aqui eu estou definindo e-mail. Só que se eu definir o e-mail com um parâmetro, ele vai substituir esse e-mail. E assim com todas as outras propriedades. E aqui eu vou colocar o ID, porque a gente colocou no segundo parâmetro para receber o ID, certo? Então agora eu estou fazendo um usuário. Se eu vim aqui no meu validate e for atualizar, em vez de new user, eu vou criar um make user. E daí eu vou apagar e vou deixar exatamente como está agora. Então eu já tenho o make user, ele já está vindo com certas configurações como e-mail, nome e password. E eu estou sobrescrevendo o password. Então estou falando que o password vai ser na verdade o meu password. Isso para mim conseguir fazer testes. Então isso facilita demais na hora que a gente vai fazer os nossos testes. Então tá, já criamos o nosso, já verificamos se ele está, já criamos o nosso usuário, perdão, e agora a gente vai verificar se ele está realmente chamando o erro. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode criar aqui uma função async, porque o nosso validate é async, que pode executar um código aqui dentro. Então, vou botar o wait, validate user schema, vou até copiar esse validate user schema aqui. Só que, em vez de colocar o e-mail, eu vou colocar um incorrect@gmail.com. E daí aqui a gente tem que fazer o seguinte: esperamos que, caso esse aqui seja rejetado, o erro seja... qual foi que a gente botou? Foi unauthorized exception, certo? Unauthorized exception. Beleza. Então aqui a gente já pode ver que já está dando certo. E agora a gente tem que fazer mais um aqui, só para verificar que, caso o e-mail esteja certo, user.email. A gente tem que validar se a senha também está certa. Se a senha estiver errada, ele também tem que dar esse erro. Então, incorrect password. E agora a gente pode verificar já que ele já está verdinho, então está passando o nosso teste. Então, beleza. Acabamos de testar o nosso validate user. E agora, de fato, vamos começar a usar ele. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Como a gente vai receber um usuário, eu vou direto dar um return await. E agora eu vou chamar aquele this.validate que a gente tem que botar aqui no construtor primeiro. Então, private validate user use case. Opa, aqui. E vamos dar um execute passando os parâmetros que ele precisa, que é e-mail e password que a gente está recebendo para parâmetro. O que isso aqui está fazendo? Eu literalmente estou... qualquer lugar que estiver usando essa estratégia, ele vai ter acesso ao meu usuário. Tá, ficou um pouco confuso? Vamos então começar a fazer o nosso infra sobre
para a gente começar a ver isso na prática e ficar um pouco mais simples para vocês entenderem. Então eu vou criar aqui no infra, vou fechar aqui, HTTP, e vou criar o módulo de autenticação, alpha. E agora a gente vai criar então, primeiramente um alpha.controller.ts, e aqui a gente vai começar a criar o nosso controller. Então, vou escrever errado? Não, controller, export class, alpha.controller.ts, não. E beleza. Aqui a gente tem o nosso alpha controller. E agora a gente vai fazer uma rota post. E essa rota post vai ser um sign in. Sign in. E beleza. E agora o que a gente vai fazer nessa rota? Ela é uma rota post, onde a gente vai mandar o nosso e-mail e a senha, correto? Beleza. Então, eu quero que o nome dela seja sign in. Eu não vou colocar direto no controller, porque geralmente quando a gente está mexendo com autenticação, a gente não espera que tudo seja sign in barra alguma coisa. Ou barra, também pode ser, mas eu gosto de colocar só o sign in, então eu vou deixar direto no post. Quero que seja, no caso, colocar o host barra sign in, em vez de colocar direto no controller. O post, por padrão, ele dá o status 201, só que 201 é para alguma coisa que foi criada. E aqui no nosso caso, nós não está criando nada. Como é uma rota de login, vamos colocar um HTTP code. Opa, HTTP code aí. Como HTTP status. Ok, que der o 200. Então, tudo certo. E agora a gente vai começar. Deixa eu dar aqui só um console.log para ele não ficar reclamando. A gente vai colocar o usguard. Usguard. O que é usguard, né? O que é os guardiões, como a gente chama? Os guards não são... Eles são basicamente, para a gente entender, tá? Tentar fazer entender um pouquinho a questão que é como eles fossem um middleware. Eles vão executar depois dos middlewares, inclusive, mas ele, na própria documentação do Nest, tem uma imagem bem interessante que é legal para vocês verem, para vocês tentarem entender, que ele basicamente é um guardião, que quando o cliente tenta acessar a nossa rota, primeiro vai passar pelos middlewares e depois vai passar pelo guard. Só que o guard ele só vai dar acesso à nossa rota se tiver passado por alguma condição, como aqui mesmo ele fala, como permissões, roles e Access Control List, que são listas de acesso para a gente fazer esse controle. Então, toda a parte de autorização para poder acessar uma rota, a gente vai utilizar o guard. Então, se eu vim aqui, a gente pode então começar a colocar o guard, que é do próprio Next com a integração do passaporte. E a gente vai falar para ele que a gente quer utilizar aqui a estratégia do local. Isso aqui é só para a gente fazer testes, tá? Depois a gente vai realmente colocar as boas práticas e fazer da maneira mais correta aqui. Então, primeiro a gente vai botar que a gente vai receber um request. Esse request ele vem do nosso Next Common. E ele é um request. Por enquanto vamos botar como N, tá? Me desculpa, amantes do TypeScript, mas vamos colocar aqui request.user. Beleza. Então eu quero que ele dê um console.log desse. Não, vamos dar um return, na verdade, né? Porque daí já fica direto no lugar que a gente vai fazendo a requisição. Então tá. Então, isso aqui é só um teste para a gente fazer. Eu já vou explicar tudo como funciona. Se ficou alguma dúvida aí, a gente vai ir acabando com ela aos pouquinhos agora. Então vamos lá, vamos criar agora o nosso módulo para a gente conseguir chamar ela, módulo.ts, e ver como está funcionando todo esse fluxo. Então eu vou botar um arroba aqui falando que isso aqui é um módulo. Vou dar um export class out modular. Beleza. E aqui agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar os controllers, que vão ser o nosso auth controller. Vamos criar os providers que a gente vai precisar. Que aqui a gente colocou algum provider, a gente vai precisar utilizar só o local strategy, né? Então, local strategy, qualquer coisa também ele vai mostrando pra gente. Vou deixar só assim, depois a gente vai arrumando com o que ele falar que tá dando erro. Então, agora já temos controller, vamos colocar isso aqui lá no nosso app e deixar ele reclamar os erros que vai rolar. Então,
Modular e beleza. Dá um yarn start dev. Aqui ele voltou 2 vezes. Beleza. Então tá startando nossa aplicação. Deu um errinho aqui. Tá. O nosso Prisma Repository ele segue o mesmo problema, que a gente não está implementando esse find by e-mail. Então, para ele funcionar certinho, vamos fazer o seguinte, ó, sync find email, e ele tem aquele negócio do user. Então, const user igual await prisma.user.find unique. Para fazer essa pesquisa, ele precisa lá no nosso Prisma Schema tá como único. Então, agora sim, a gente pode colocar aqui where, e daí e-mail. Então, vai pesquisar por e-mail. Então, como ele já está aqui, ele já está indo e-mail. E agora já verifica. Se não tiver e-mail, se não tiver o e-mail, a gente retorna nulo. Se não, retorna meu usuário. Então, aqui ele está dando outro problema porque ele está falando o seguinte. Essa rota deveria voltar um usuário. E a gente está retornando aqui um user array, como a gente chamou lá no nosso mapper, né? Que ele está vindo no formato do Prisma. Então, vamos transformar, vamos lá nos nossos mappers. E vamos agora fazer, em vez do static do Prisma, vamos fazer um static to domain, onde vai ser literalmente o contrário. A gente vai receber um user how. Droga, tem que botar aqui que não deu autocomplete. Beleza. Vai receber o user how e vai retornar um user da nossa entidade. E agora sim, vamos dar um return new user e vamos passar tudo que a gente recebeu aqui para ele. Então, a gente pode fazer, pegar o ID aqui, separado, na verdade, e tudo isso aqui a gente pode botar, vamos, user data, pode ser. E aqui eu vou passar o ID e beleza. Então, a gente está pegando o domain, mandando o meu usuário. Como a gente está aqui com todos os campos sincronizados, vamos falar assim, que no caso o meu banco de dados tem todos os dados que o meu usuário está tendo, eu posso passar assim. Uma boa prática, claro, para quando ele não... a gente for adicionando mais dados e a nossa entidade não necessariamente ter todas as senhas, a gente fazer dessa maneira. Então, eu vou deixar assim só para uma questão de boas práticas mesmo. Então, beleza. Agora já estamos retornando o usuário, e aqui em vez de retornar um usuário, vai retornar um Prisma user mapper.toDomain user. Então, o que ele está dando de errado? Fiz alguma coisa errada aqui. ToDomain vai retornar um usuário, vai receber um user how do Prisma e vai retornar um usuário. Então, ele está falando aqui o seguinte. Tá. Ele está falando que não pode ser, por causa que aqui pode ser nulo, porque eu coloquei e-mail em vez de usuário aqui. Então, se o usuário não existir, retorna nulo, não e-mail. Então tá, agora sim, gente. Nossa, então, beleza. Então, agora vamos ver aqui o que ele quebrou. Ele está pedindo pra gente, Nest não conseguiu resolver as dependências do local strategy. Então, aqui no meu local strategy, vamos ver o que a gente precisa colocar nele. Então, módulo, alpha, estratégia, local estratégia. Ele precisa do meu validate user use case. Então, aqui no meu alpha módulo, eu tenho que colocar no provider. Validate user use case. Pronto. Agora ele está com outro problema, que a gente implementou isso aqui sem querer. Deu 2 cópias. Agora ele está dando outro problema. Não está conseguindo ver as dependências do validate. E aqui ele vai precisar do user repository. E como que a gente faz para ter esse acesso do user repository? A gente vai ter que importar o meu user modular. Então agora sim a gente consegue ter acesso ao repositório de usuário. Então tá, qual que é o problema da vez agora? Não está conseguindo resolver as dependências de validate user. Então, ok. O user repository, a gente vai precisar do nosso database. Então, database modular.
E agora eu acredito que não tem mais nada. Fechou, agora ele tá só. Já tem uma aplicação rodando na minha porta 3000. Tá, então só um minutinho que eu vou dar uma procurada onde é que está rodando, porque em tese não era pra estar rodando, deve ser algum leak de memória que ficou. Um minuto. Voltei, no fim era só a questão do. Que às vezes quando a gente fecha um VS Code com um serviço aberto, ele não termina, não encerra o processo, né? Aí encerrei manual e fechou. Já estamos aqui rodando nossa porta 3000. E agora vamos começar a fazer nossos testes, entender como é que isso aqui está funcionando mesmo de fato por debaixo dos panos, né? Então, aqui no meu Insomnia, eu vou criar uma requisição post que vai ter um base URL e vai acessar a nossa rota sign-in. Quando eu der um send, eu vou receber um unauthorized de cara. E vocês podem ver que ele nem chegou a entrar aqui. Eu vou até dar um console.log, que eu vou colocar de controller mesmo. Para vocês só ter certeza que, cara, ele não chega nem a entrar na nossa função, porque ele é barrado pelo guard. Então, se a gente for lá dar uma olhada, eu vou colocar um console.log aqui no validate. Log validate. Porque aqui ele tem o nosso auth controller que está usando o local, então na nossa estratégia local tem o nosso validate. Mas vocês vão perceber que ele também não está indo para lá. Ó, deu unauthorized, mas por que ele não está indo para lá? Porque ele só vai acessar essa função validate quando a gente tiver um e-mail e quando a gente tiver a senha. Enquanto a gente não tiver isso, ele não vai passar. Então ele vai dar esse unauthorized. A gente já vai ver ali como que a gente melhora isso, mas primeiro vamos só ver como é que está funcionando. Então se eu colocar um JSON aqui, que eu botar e-mail do tipo e-mail@gmail.com e a senha password 123123. Também é uma string. Beleza. Ele já vai retornar para mim o usuário. Então aqui ele entrou no meu controller e realmente quando entrou no controller ele retornou meu usuário que veio derivado desse nosso use case. Então esse validate user use case achou o nosso usuário, ele retornou aqui nessa nossa função de validate e foi para o nosso request. Então lá em request.user ficou o nosso usuário. Aí aqui ele já voltou o usuário, mas beleza. E antes, só uma coisinha que eu queria enfatizar: se a gente não tivesse colocado isso, ele não iria chamar nem essa rota validate. E daí eu vou fazer uma pergunta de porquê, no caso, né? Se eu der um aqui, ele vai dar no Terraria direto. Por quê? Porque para ele acessar essa rota validate, o que o Nest está esperando? Ele está esperando que lá no body tenha dois campos que tenha o nome username e tenha o nome password. Aí sim ele acessa aqui. Então, por isso que a gente é obrigado a colocar aquele e-mail. Aí sim, aí ele vai acessar essa função quando tiver e-mail e password. Então, só para entender um pouco como funciona aqui por debaixo dos panos, né? Então tá. Agora que a gente já conseguiu entender um pouco como funciona esse local, já está tudo certinho, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma validação adequada para quando ele mostrar os erros. Então, como que a gente pode fazer isso? Aqui em Alpha, a gente vai criar então as nossas DTOs. Vamos criar agora então uma DTO do nosso sign-in. Então, sign-in body.ts export sign-in body. Sempre que eu vou escrever sign-in, cara, buga a cabeça, não sei porquê. Mas tá aqui, class, beleza. E agora, o que a gente precisa? Vai ser e-mail, vai ser uma string, e vai ser o password, que também vai ser uma string. O meu e-mail, ele não pode ser nulo, is not empty. Tem que ser uma string, então @isString. Opa, tem que ser com i maiúsculo. Se for o i minúsculo, ele é a função e não o decorator. Depois a gente vai ver isso bem com calma. E também ele tem que ser e-mail. Beleza. Is e-mail com i maiúsculo. Pronto. E aqui embaixo a gente tem que botar que ele é uma string. E também uma coisa que a gente esqueceu de fazer nos outros vídeos. A gente pode também delimitar um min length. Falar que, que ele é obrigado a ter um tamanho de 6. Então eu vou aproveitar aqui e vou lá no meu usuário, em DTO, em Create User. E no meu password eu vou colocar aqui um min length. Aqui min length de 6. Só para a gente só conseguir também criar usuários a partir de 6 letras. Então tá. Então agora a gente já fez o nosso DTO. Agora a gente vai criar então um middleware. Então vamos botar o nome de middleware. Aqui mesmo, middleware. Mas aqui sim a gente vai botar o nome, certo? Então sign in.
DTO validate ponto middleware.ts. Pronto. Então, agora sim, aqui a gente vai começar a criar de fato o nosso middle. Então, export class, sign in, DTO validate middleware. E essa nossa classe, ela vai implementar um modo uma interface do Nest, se chama Nest middleware. Que agora aqui a gente vai ter que dar um Ctrl ponto e implementar essa classe que ele espera que a gente tenha, que é o use. Só vamos colocar aqui que esse aqui é uma classe que vai ser injetada, não podemos esquecer, sempre esqueço isso aqui. Beleza. E agora sim, vamos primeiro tirar esse Zen aqui e vamos começar a colocar o nosso TypeScript em ação. Então a gente vai utilizar, como a gente está usando o Express aqui por debaixo dos panos por padrão e não mudamos isso, a gente vai usar importar do próprio Express. Se a gente estivesse usando um FastFi, teria que ser um FastFi da vida e assim sucessivamente. E aqui teria que ser um response também do Express e aqui o next function também express. Beleza. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar o nosso body, então a gente vai ter o body em mãos, então rec.body, e vamos começar a fazer, vamos criar o nosso DTO aqui, né? Então const signing body, deixa eu só botar um minúsculo aqui, vai ser igual a um new signing body. Beleza, então a gente criou uma classe do nosso DTO. Vamos colocar aqui que e-mail vai ser igual a body.email e o nosso password vai ser igual a body.password. Beleza. E depois a gente vai fazer um const validations, vai fazer a validação manual. Então, await validate do próprio class validator e vamos passar o nosso sign in body. Então, o que está acontecendo aqui? Isso aqui já tem que ser assíncrono. Pronto. O que está acontecendo aqui? A gente tem as nossas validações, ele vai validar o nosso sign in body. E aqui a gente tem todas as validações. Nesse caso, eu vou verificar, como vai vir um array com vários dados, eu vou verificar se ele realmente é maior que 0. Então, se if.length for true, a gente vai dar um erro que vai ser um throw. Vou botar um bad request por enquanto, e depois a gente vai, como mexer tudo nessas questões de erro, colocar um padrão, default, a gente nem vai se preocupar, ele vai vir meio quebrado agora, meio feio os dados, mas já vai ter validação. Então se eu der um send agora, não vai acontecer nada porque a gente não está utilizando o nosso middleware, né? Então a gente vai lá no nosso módulo e aqui na nossa classe a gente vai fazer vai utilizar, vamos instanciar na verdade uma classe, uma função que vai ser configure. E aqui dentro a gente vai ter um consumer que vai ser do tipo middleware, consumer. E aqui dentro a gente vai colocar consumer.apply e vamos botar o nosso middleware que a gente criou agora, sign in DTO validation middleware ponto, tá em maiúsculo, for holds. E daí aqui a gente vai colocar qual rota que a gente quer que ele seja aplicado. Então eu vou botar no sign in, que foi a rota que a gente criou. Então agora esse middleware ele já está funcionando nessa rota aqui, sign in, que foi o que a gente está, o nosso comportamento esperado, né? Então agora se eu der de novo a requisição é para a gente ver aquele erro. Aí agora sim. Então agora vem aquele objeto que eu falei. Então é um objeto que tem aqui que o e-mail precisa ser obrigatório, falando das validações, então já está com a validação. Não está no formato legal ainda? Não, mas depois a gente vai configurar essas coisas e tudo mais. Por enquanto só é importante a gente ter essa validação já para a gente não ter só um unauthorized sem nada, né? Então tá, a gente criou aí já o nosso AlfGuard para local, só tem uma coisa que a gente tem que fazer aqui, algumas coisas que a gente não fez ainda. Primeiro, aqui dentro a gente vai criar uma pasta models e vamos criar
authenticate, não, auth request model.ts. O que é isso aqui? A gente vai ter basicamente export auth request model. Rapaz, esqueci de botar um class aqui. O que vai ser essa classe, né? A gente vai estender ela do meu request do próprio Express. Esse aqui tá vindo do Express. Não tá, vou ter que importar manualmente então. Request. Pronto. A gente vai estender do nosso request e vai adicionar mais uma propriedade que vai ser o meu user. Então aqui vai ser o usuário da entidade que a gente criou. Então só uma coisa que é muito importante a gente ter aqui uma noção, certo? Vamos só tipar aqui agora auth request model, que é o seguinte: essa requisição aqui vai ser a única que vai vir com o nosso usuário assim, inteiro. No sentido de que quando a gente for usar os nossos JWT, a gente já vai dar uma olhada, a gente vai usar um payload, que é o que vai vir. Claro, poderíamos fazer daí de um jeito que ele já pesquisasse nosso usuário no banco do nosso usuário, poderia. Só que nessa aplicação não tem necessidade. Então, nessa aplicação, de fato, o único lugar que a gente vai ter um usuário inteiro vai ser aqui, nessa rota, por causa que a gente está usando uma estratégia local que está vindo já o meu usuário correto. Então tá, agora vamos começar a criar um sign-in. Então vamos retornar para o usuário um JWT mesmo, certo? Então a gente quer que quando o usuário envia essa requisição, retorne para ele um JWT. Então agora a gente vai começar a fazer esse JWT. Então vamos começar criando o nosso use case para fazer essa geração do token JWT. Então aqui é CRC, módulos, auth, use cases, e aqui tem vamos criar o sign-in use case. E vamos colocar aqui o seguinte, aqui port class, sign-in use case, então esse é bem o padrão do que a gente está fazendo para use case. Vamos colocar aqui o injectable. E agora, aqui a gente vai só fazer aquela nossa classe execute por padrão também. E agora vamos começar como é que a gente vai fazer essa questão do JWT. Antes, só dando um overview geral, como essa aula não é destinada a iniciantes, eu vou só dar um overview geral aqui sobre o JWT. Caso você não conheça, depois pode buscar. Já falei também em alguns outros vídeos aqui no canal mais detalhadamente sobre o JWT. Mas basicamente o token JWT, ele é um token que a gente vai gerar a partir de alguns dados. Opa, jwt.io. A gente vai gerar a partir de alguns dados e ele não é um texto criptografado, ou seja, qualquer um que pegar ele consegue ver o que tem dentro dele. Ele é um token que vai ser assinado, então a gente vai ter uma chave secreta onde vamos gerar o nosso token a partir dessa chave. E para alterar as informações aqui dentro desse token, eu preciso ter essa chave para manter a assinatura. Senão, se eu alterar, quando eu for validar, ele não vai dar a mesma assinatura de chave secreta. Então é mais ou menos assim que o JWT funciona, bem superficialmente explicando. E a gente consegue colocar dados dentro dele, que a gente vai chamar de payload. Esse payload a gente consegue passar o sub, que vai ser o ID, a quem pertence esse access token. E depois a gente pode colocar algumas informações que são pertinentes, aqui é o tempo de expiração, mas algumas outras informações que são pertinentes ao nosso front-end para mostrar o nosso usuário, né? Então aqui a gente pode fazer de várias maneiras. Podemos, aqui eu vou só fazer para a gente fazer um teste, tá? Podemos enviar um access underline token e aqui outras informações de usuário, tipo o e-mail, o name e tudo mais, mas também podemos mandar tudo direto pelo Access Token. Eu vou fazer tudo direto pelo Access Token aqui nesse vídeo. E a gente vai então começar agora a construir esse payload. Então, o que a gente precisa para fazer esse payload? Como a gente vai colocar informações do usuário, a gente precisa receber um usuário. Então, eu vou criar aqui uma interface. Vai ser signing use case.
E aqui, opa, sign in case não, perdão, sign in request. E aqui eu vou começar, vou colocar aqui que eu preciso de um user do tipo da nossa entidade. Beleza? Agora aqui eu vou pegar esse usuário, sign in request, e a gente vai começar a fazer o nosso payload. Então, com os payload, que opa, é igual, beleza. Que por enquanto não tem tipagem. Então, vamos fazer tipagem desse nosso payload. Então, eu vou criar uma nova pastinha aqui, não dentro de user case, dentro de alpha, chamada models. E aqui dentro eu vou criar o nosso user payload.ts. Export. Export interface. User payload. E fechou. E agora eu vou começar a botar as coisas que vai ter aqui dentro. Vai ter o sub, que vai ser a string, quem que tá, de quem pertence esse access token, o e-mail, vamos mandar o nome também para ele conseguir fazer, exibir lá no front dele e a data de criação. Porque a gente não tem muita coisa para enviar, certo? Então aqui eu vou mandar isso direto pelo access token. Então esse meu payload ele vai ter user payload, beleza. E vamos passar as informações. Então created data, e-mail, nome e sub. Deixa eu só organizar aqui que eu gosto de botar. Sim, beleza. Tá. Então agora vamos lá, vamos começar a colocar o sub, que vai ser o meu ID. O e-mail vai ser o meu user.email. E o meu name vai ser o meu user.name. Por fim, o meu createdDate vai ser user.createdDate. Só que aqui ele está falando que esse meu createdDate ele é um date e que é uma string. Que vamos só mudar falando que ele vai ser uma data também. Beleza. Então, mint, aqui vai ser um string. E a gente vai converter na hora de enviar para um ponto to.json. Vou poder uma travadinha aqui no meu computador. To.json. Beleza, então a gente já tem nosso payload. Agora a gente vai criar um token a partir desse payload. E como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer então const, vamos pegar esse, só armazenar numa variável. E vamos utilizar o JWT Service, que a gente vai ter que depois dar uma configurada nele lá no nosso módulo. Mas vamos botar aqui JWT, private primeiro, né? JWT Service vai ser do tipo JWT Service. Beleza. E aqui tem que só colocar as aspas. Então vai ser this.jwtservice.signin. Então assim a gente vai fazer o nosso token a partir de um payload. Então agora a gente está com o nosso token, vamos dar um return e vamos devolver um access. Não, na real, vamos devolver direto o nosso token e depois a gente, como a gente vai enviar para o usuário, a gente faz isso direto no controller. Então aqui a gente está com o nosso token, beleza? E agora a gente vai fazer os nossos testes para ver se isso está funcionando certinho. Então, sign in, usecase.ts, .spec aqui. Já vi que esse usecase está com o C minúsculo. Pronto. Agora vamos começar. Então, describe vai ser sign in. E agora a gente vai começar aquele before each que a gente sempre faz. E criar as variáveis que a gente vai utilizar. Então a gente vai ter que criar um let que vai ser do tipo sign in use case. E vamos ter que criar também o JWT Service, que é o que ele precisa para fazer para criar, receber como parâmetro o meu sign in. Então aqui a gente vai botar um sign in use case vai ser igual a new sign in use case. E aqui a gente vai botar um JWT Service que vai ser igual a new JWT Service. Só que aqui ele precisa de uma configuração que vai botar um secret para ele conseguir gerar a nossa
a nossa chave JWT. A gente não configurou isso ainda aqui, porque a gente vai configurar direto no módulo, mas aqui a gente precisa colocar esse secret para ele conseguir gerar nosso JWT. Então, beleza, agora passamos para o parâmetro nosso JWT e vamos começar a fazer o mesmo teste. Então, should be able to create valid access underline token. E agora a gente pode fazer alguns testes. O primeiro que a gente vai fazer vai ser criar um usuário. Então, const user igual make user. Então, agora a gente pode ver como facilita fazer essa factory, né? E a gente pode, então, pegar o nosso token, const token igual ao wait, sign use case, execute, e ele precisa de usuário. A gente pode passar o usuário que a gente criou nesse exato momento, tem que colocar ele como assíncrono. E agora, a extensão já está falando que deu certo essa operação. A gente já tem um token, só que esse token, ele é uma string, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, para verificar se ele realmente é válido, a gente vai dar um decode nesse token. Então, vamos pegar aqui o const payload, que vai ser igual ao meu JWT service.decode, e vamos passar esse token. O que está acontecendo aqui? Eu estou dando decode, ou seja, eu estou vendo o que tem dentro desse token que foi gerado. Aqui ele não sabe o tipo dele, ele gera esse tipo padrão, a gente vai falar que ele é do tipo user payload. E depois é só dar um expect, verificando se nesse payload .sub ele vai ser igual ao meu user.id. Se for, então deu tudo certo, ele criou um JWT válido com o usuário o ID do meu usuário que foi passado para ele. Então, como está tudo verdinho, deu certinho o nosso teste. Beleza, já criamos o nosso CS. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar, vamos lá no nosso infra de novo, no auth, em auth controller, e agora, em vez de a gente passar assim, a gente faz o seguinte, const token, access underline token, igual ao wait, e a gente tem que pegar agora como parâmetro esse nosso use case, então constructor private sign-in use case, e agora this.sign-in use case.execute. Opa, o que deu de errado? Ah, tá. This.sign-in use case.execute, e vamos passar o nosso usuário como parâmetro. Só que a gente não tem, então tem que passar o request.user. Pronto. Agora sim a gente já está com o nosso access token e vamos dar um return nele aqui em formato de um objeto. Agora ele vai dar uns errinhos que a gente tem que vir aqui no nosso soft model e configurar algumas coisas. Então vamos botar primeiro no provider agora esse sign in use case. E agora a gente também tem que configurar o nosso JWT service, que é o que ele está reclamando agora. Então tá. O nosso JWT a gente tem que vir aqui em imports e vamos pegar o JWT Modular. E aqui a gente vai dar um ponto register e passar algumas propriedades para ele. Primeiro que vai ser o secret, que agora a gente vai criar lá na nossa variável env. Cadê? Env, aqui. Vamos botar JWT underline secret. E vamos botar alguma coisa aí. Normalmente quando eu costumo utilizar para um projeto em produção. Aqui a gente está numa variável de desenvolvimento, né? Mas quando realmente for um sistema real, eu costumo pegar um MD5 hash. E ele gera esse códigozinho aqui para nós. Generate. E daí eu copio um código hash aleatório mesmo. Ou eu coloco um UID, um V4, ou de menos assim, né? Pessoal, dá uma limpada aqui e a gente vai criar só um .env.example, onde a gente vai só deixar aqui para quem for olhar o nosso código saber quais são as variáveis de ambiente que precisam ser preenchidas, certo?
Então tá. Então agora aqui a gente vai botar process.env.jwt_secret. E o último que a gente vai passar vai ser sign in options, onde a gente vai dar um expire in. A gente pode botar quanto tempo que a gente quer que expire esse nosso token. Eu vou colocar aqui 30 dias, porque eu quero um token bem grande, que não... para não ficar jogando, a gente não está utilizando nenhuma estratégia como refresh token da vida ou alguma coisa. Mas tudo bem, eu coloquei 30 dias aqui só porque não importa nesse momento, né? Aqui a gente poderia até fazer um pouco diferente, inclusive, que acho até mais recomendado a gente fazer JWT expire. Expire. E daí aqui a gente coloca os 30 dias. E vou colocar tudo juntinho, na verdade. Ó. Colocar lá no env.example. E daí a gente usa direto uma variável env aqui para a gente poder fazer alguns testes. Quando a gente estiver em desenvolvimento, a gente usa tal data, né? Tipo, vamos usar 30 dias porque a gente está desenvolvendo. Mas quando a gente estiver em produção, a gente troca essa variável env e coloca para, sei lá, um dia, 5 horas e depende. Então acho que é mais interessante. Então tá, agora ele já está tudo funcionando aqui, aparentemente, pelo menos. E vamos tentar fazer então o nosso login de novo para a gente ter um retorno de um Access Token. Então, tá aqui o nosso Access Token. Se eu for copiar ele e colocar naquele site que eu falei para vocês mais cedo, jwt.io, eu já consigo ver tudo que tem aqui dentro. Então a gente está com o stub, que é o nosso ID, o e-mail, o nome, a data de criação e a data de expiração. Essa aqui eu acho que eu falei sem querer errado para vocês. Isso aqui eu acho que é a data que foi criado, não a data de expiração. Tá, mas ok. Agora, o que a gente vai fazer? Só falta uma coisinha para o nosso sistema de login estar completo, que é criar o meu sistema de autenticação com o JWT. Então, para quando a gente entrar nas requisições, conseguir colocar que são bloqueadas e precisa de um access token para ser acessado, certo? Então, deixa eu só dar um collapse folder para dar uma organizada aqui em tudo. E agora, a gente vai começar a fazer a última parte aqui, então. Então, bem de boinha, a gente vai vir aqui no nosso SRC, em módulos, lá na parte de autenticação, e vamos criar uma nova estratégia, que vai ser jwt.strategy.ts. Esse código aqui, vocês lembram que eu falei que vai ter coisa que a gente pode vir direto na documentação e copiar. Então, aqui tem Implementing Password JWT, onde ele já implementa aqui para nós. Vamos ter que mudar só algumas coisas. Primeiro, esse aqui a gente não tem. O nosso secret key vai ficar em outro lugar, que é o process.env.jwt_secret. Opa, botou um C aqui, beleza. E agora esse meu payload aqui, ele é um user payload, beleza. Tem username, essa coisa assim, a gente vai botar o seguinte. No meu payload, vai na verdade retornar todos os dados que a gente tem dentro dele. E ao invés de... Deixa eu só pegar aqui. Payload. E vamos pegar o ID, o sub dele. Em vez de a gente ter que trabalhar com sub, vamos colocar que... Oh, meu Deus. Que vai ser sub. Então tá, aqui que a gente está fazendo é o seguinte. Aqui a gente tem o JWT Strategy, que já está usando a estratégia do JWT. A gente está falando para ele... Isso aqui são coisas que vem padrão, mas a gente tem o JWT from request, onde ele vai extrair o token JWT através do headers usando o bear token. A gente tem que ignore expiration, a nossa chave secreta, e aqui tem um validate. O validate vai ser sempre executado quando a gente estiver lá com o nosso guard. Ele vai executar aqui, vai verificar se o payload está verdadeiro, se o nosso token é válido.
Se for válido, ele vai vir para essa função aqui, onde vai vir o payload que a gente configurou, ele vai vir ele decodificado. Ou seja, a gente vai pegar os dados do payload, que não são o sub, vamos só jogar no objeto e vamos devolver um ID, só para a gente não ter que ficar trabalhando com esse sub e ficar uma coisa mais natural para a gente. Então tá, então agora que a gente já tem essa estratégia, a gente pode minimizar, não precisa mais mexer aqui, e vamos direto no nosso infra, http auth, e vamos criar aqui no nosso controller, não, perdão. A gente vai vir aqui e vamos criar uma nova pastinha que se chama guards. Você lembra que antes eu falei para vocês que a gente tem que usar esses guards mais para frente? Eu estava só mostrando algumas coisas para vocês. Então vamos criar uma classe primeiro do nosso local. Então vai ser local auth guard.ts. E agora, aqui dentro, a gente vai ter que dar um export class local auth guard, que vai dar um extends auth guard. E vem do Next Passport, esse aqui vai ser o nosso local. E a gente pode criar, estender ele, fazer algumas configurações a mais. O local auth guard não vai precisar fazer nada. Então a gente pode vir aqui no controller, em vez de usar esse auth guard aqui, a gente pode usar o nosso que a gente acabou de criar. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que vamos fazer para o nosso JWT. Então, JWT auth guard.ts. E agora vai ser um... eu coloquei injectable aqui? Não coloquei injectable. 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 Beleza. E agora aqui no nosso JWT, export JWT auth guard. Vai ser um class aqui, class extends auth guard, que também esse aqui vai ser do tipo JWT. E agora, esse aqui a gente vai ter que estender ele em algumas coisas. Primeiramente, vamos botar o injectable. Injectable. E agora a gente vai lá na documentação do Nest, que ele também fala sobre a questão da gente estender os guards. Então, aqui no nosso JWT a gente vai copiar isso aqui e vamos colar, que é o que a gente está estendendo. Por enquanto, a gente não vai mexer aqui, vamos deixar desse jeito que está e vamos fazer uns testes até para a gente começar a entender o que a gente está fazendo, né? Então, aqui no meu auth guard, eu vou criar aqui uma nova requisição só para testes, vai ser um get do tipo teste. E aqui vai ter um async test que não vai fazer absolutamente nada, vai só retornar uma string chamada teste. Então tá. Agora, vamos lá no meu Insomnia. Vamos criar essa requisição get base barra get. Então, só verificando já está funcionando. Barra teste, perdão, né? Barra teste. Botei teste com um é só, né? Botei teste com um. Beleza. Isso aqui não muda o nome, tá? É só por causa que no caso a função a gente está escrevendo em inglês. Mas então tá. Agora sim já está vindo aqui teste pra gente. E agora vamos colocar a autenticação para a gente ver como é que está funcionando. Então lá aqui vamos botar um arroba, use guard e vamos usar o guard que a gente acabou de criar, que é o JWT auth guard. Quando eu der um send, tem que ver se está aqui funcionando. Tá, ele falou que não conheceu a estratégia JWT. Por quê? Porque aqui no meu auth guard eu criei a nossa estratégia JWT, mas eu esqueci de falar para ele. Então, como é que ele vai injetar essa dependência? Então, JWT strategy foi o que a gente criou lá no nosso modo. Fechou. Agora, a gente pode vir aqui e dar um send, que já funcionou. Já está dando unauthorized de cara aqui pra gente. Beleza. Agora, existem algumas coisas... tá. Antes vamos ver se a gente vê no JWT, ele funciona, certo? Aqui a gente só vai copiar o nosso token
colocar ele aqui e pronto, ele já conseguiu acessar. Então a gente já está com ele funcionando, já está funcionando toda a nossa estratégia de autenticação com o JWT. Só que agora, o que a gente tem que fazer ainda para arrumar o resto, né? Normalmente a gente quer, toda a nossa aplicação, quando a gente está desenvolvendo assim, a gente quer que ela seja autenticada, certo? Então a maior parte dela vai ser autenticada e provavelmente, talvez tenha algumas rotas que vão ser públicas ou o único coisa que vai ser pública vai ser o fluxo de autenticação. Então o que a gente vai fazer? Lá na própria documentação, a gente vai enable application globally. A gente vai vir, vai copiar esses providers. Vamos lá no nosso app, aqui imports. E vamos... Imports não, perdão. Em providers. Aqui em providers a gente vai deixar ele... Vai colocar o código no appguard, vai ser um JWT AlfGuard, ok. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está literalmente dando enable para todo mundo, então todas as minhas rotas agora estão por padrão utilizando o JWT AlfGuard, então elas já estão com o JWT. Então eu apaguei aqui, vou fazer um teste novo, ele vai dar Unauthorized. Ou não, tem alguma coisa que eu fiz errado. Provavelmente, se a gente vir aqui no meu app, JWT, AlfGuard, AppGuard, era para estar... mas se a gente deixar o Bearer Token Enable, aí ele vai passar sempre. Aí, ó. Então agora sim, ele deu o Unauthorized, então todas as minhas rotas já estão precisando de autenticação usando o Access Token por padrão. Só que a gente quer que tenha algumas rotas públicas. Então é isso que a gente vai configurar agora. A gente vai lá no nosso JWT AlfGuard. E aqui mesmo, aqui a gente pode até fazer um refactor e colocar ponto guard. Aqui também ponto guard. Eu gosto de deixar as coisas do próprio Nest com a nomenclatura com ponto. Então, o strategy, controller, módulo, então tá. Aqui o local alpha a gente pode fazer, o local não, o JWT a gente pode fazer algumas coisinhas que ele dá aqui na própria documentação. Então aqui ele vai falar sobre questões públicas, cadê? Aqui. Ele fala para a gente criar o nosso próprio decorator de public. Então eu vou copiar isso aqui. Eu vou vir aqui na nossa pastinha, vou criar uma pasta chamada decorators. E vou chamar um public, isPublic.ts. E daí agora a gente já tem o nosso decorator public, ele está com algum erro em algum lugar. Vamos só ver aqui. Foi. Então agora ele já tá, a gente já tem esse isPublic, que esse aqui é a chave e ele está setando metadata para true. E agora no nosso JWT, a gente tem que vir aqui, ele vai dar esse códigozinho e a gente só substitui no nosso can active. Então apaga aqui e fechou. Então esse reflector a gente tem que pegar por parâmetro. Então const, cadê ele? Constructor private reflector do próprio reflector. Então constructor private reflector e vamos dar um super e fechou. Então agora o que a gente está fazendo? A gente está pegando o isPublic, que ele está pegando nosso reflector, está pegando get out and override, então está pegando tudo que tem todos os valores que tem da minha chave isPublic key e está verificando. Então, tá, essa minha rota ela é pública. Se ela for pública, retorna true. Se não, ele continua com o contexto que ele tem. Então vamos fazer toda a validação do nosso JWT. Aqui eu vou apagar. E agora a gente pode vir na única rota que vai ser pública nossa, que vai ser aqui em Alf. Cadê? Alf Control. Esse sign-in ele vai ser uma rota pública. Vamos botar aqui como public do nosso decorator. Esse aqui a gente pode apagar. E agora se a gente vir aqui e tentar acessar o nosso Insomnia, a gente vai verificar que ele a gente consegue acessar ele sem estar com um bearer token aqui.
Opa, gente, eu tô voltando o vídeo aqui só porque eu esqueci de falar uma coisinha, que é o seguinte, quando a gente está usando o JWT Off Guard, que é a nossa estratégia JWT, quando a gente for fazer o login, aqui eu já estou usando o Bidder Token, a gente tem acesso também àquele payload que tem nossas tokens. Então, se a gente vir aqui e botar @request, colocar o request, que por enquanto a gente vai botar ainda, a gente já vai criar esse tipo agora, a gente consegue também ter as informações do usuário que enviou. Então, se eu enviar, aqui tá todas as informações que tá vindo no do nosso payload. Então, o que que a gente vai fazer que eu esqueci de fazer ali no vídeo com vocês? A gente vai copiar isso aqui que tá vindo. Vamos vir aqui em Models. Em vez de auth request, a gente vai pegar um authenticated request. Então, toda a minha rota que for autenticada, authenticated request model.ts, a gente vai colocar aqui export class authenticated request model, que vai estender o meu request do Express. Aqui eu tenho que importar manualmente. Opa. Pronto. E agora, epa, o que eu fiz aqui? Ah, tá, abri sem querer aqui também. Tá, aqui eu vou pegar o user, o que vai ser desse tipo aqui. Que esse IAT e XP não me interessa, vou deixar só o created e o user. Eu vou dar aqui um Ctrl D para selecionar todas as linhas. Vou apagar tudo, vou botar string, porque no fim tudo vai vir no formato de string para mim, certo? Certo. Então, beleza. Agora que a gente está aqui, em vez de ser request, eu vou botar authenticated request model. Agora a gente tem acesso a tudo que tem o meu usuário. Então, é só isso que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. Agora vocês podem, então, seguir aí o vídeo e continuar aprendendo sobre autenticação. Mas então é isso, gurizada. O vídeo ele ficou bem longo. Tentei explicar aqui do jeito mais didático que eu consegui. Então, fazendo cada passo de cada vez, por mais que tenha demorado um pouquinho mais. Qualquer dúvida que tenha ficado aí nos comentários sobre o vídeo, pode deixar nos comentários. A autenticação de primeira vez assim é um assunto um pouco mais complexo e difícil talvez de entender, mas é bem simples, então com o tempo vai pegando a manha, né, como diz meu avô. Mas então tá. Eu agradeço você que tenha assistido até aqui. Qualquer dúvida, como eu falei, deixe nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou do vídeo, compartilhe para alguém que tenham interesse e também não deixe de participar no nosso sorteio. Uma boa sorte e até a próxima.